Fala, seus cachorros, beleza? Não estranho o som, tá? Deve estar meio abafado aí e tal. Eu estou aqui na casa da minha mãe, hoje é dia das mães, né? Mas vi o jogo do Santos e aí você vai ver o vídeo aí. Santos rebaixado? Não foi o caso, tá certo? Santos não foi rebaixado, mas mais uma vez, assim como eu fiz uns dias atrás, vou falar também da situação que aconteceu, que está acontecendo no clube, como isso me incomoda, como isso impacta e como isso atrapalha o desenvolvimento do clube em si, né? Fica mais um desabafo como torcedor, né? Ó, só o detalhe, eu tô de camisa G, meu irmão. Minha roupa é G agora. Eu usava GG, já diminui pro G. Tô ficando magrinho, mas tá ficando show. Mas, enfim, o Santos venceu o São Bento por 2-0. Era um placar até esperado, não pelo adversário, porque o adversário São Bento, com todo respeito, é um time muito fraco, tanto que acabou rebaixado. O Santos brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, sim, é uma humilhação, tá? Mas pela circunstância da temporada, pela situação e tudo isso acaba tendo um peso um pouco elevado pela realidade. Por exemplo, o Santos, diferente do São Paulo, do Palmeiras, ele jogou duas eliminatórias de pré-libertadores, coisa que o Palmeiras e o São Paulo não tiveram isso na temporada atual. Então o São Paulo, com o trabalho do Crespo, teve um tempo maior para desenvolver o time, para conseguir jogar com o time titular alguns jogos do Campeonato Paulista e mesclando melhor, coisa que o Santos não teve. Mas isso isenta o Ariel Roland de responsabilidade do que ele fez? Não. Mas também o que foi feito no começo usa o Paulista como laboratório. O problema é que os resultados não foram vindo, e aí eu acho que considero o erro, porque ele poderia começar a mesclar melhor o time nessas situações. E não foi isso que aconteceu. Ele insistiu com o time reserva o tempo inteiro, e aí acabou na situação atual, né? Também a situação do presuntinho, do Marcelo Fernandes, que após a saída do Roland e tal, sim, o time passou a chutar mais, não chutava muito com o Roland mesmo, mas também o único período que o Ariel Roland teve de trabalho mesmo foram na intertemporada que foi feita em Atibaia, que foi antes do jogo do primeiro confronto contra o São Lourenço. Ali o Santos jogou muito bem sob o comando dele. Depois no segundo jogo também acabou jogando bem, mas ali começou uma pressão que eu considero estranha em cima do elenco, em cima do trabalho do Ariel Roland, tá certo? Ali começou uma pressão muito estranha. O Santos empatou, começou o jogo muito bem, poderia ter vencido, depois tomou uma pressão, acabou 2-2. O Santos se classificou para a fase de grupos da Libertadores, recebeu um bom dinheiro e a partir dali começaram a ter muitos protestos. E ali eu achei muito estranho. Ali eu comecei a achar muito estranho. Tudo bem que perder clássico é complicado. O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, agora, que foi 3-2 para o Palmeiras venceu, considero, sendo imparcial mesmo, não tem nada essa de clubes. O Santos jogou melhor que o Palmeiras durante o jogo, chutou mais, buscou mais o ataque, mas o Palmeiras venceu. Isso é circunstância de jogo. Nem esse jogo que acaba tendo um peso muito grande na temporada. Não estranho não que às vezes a minha cachorrinha fica chorando, aí a filha tá chorando porque ela tá presa aqui no quarto comigo, tá? Mas tem essa parada, entendeu? O time passou a chutar mais, jogou muito bem na Libertadores ali, contra um time muito fraco, que é o The Strongest, né? Na terça-feira tem um jogo importante contra o Boca Juniors, precisa vencer também, mas pela realidade do momento e para não passar por um vexame, que seria o maior vexame da história do clube se rebaixar no campeonato estadual, o Santos teve que entrar com uma força que poderia, né? Com o máximo que tinha disponível no jogo contra o São Bento, porque não era o problema, não era o São Bento, estava jogando com o peso da história. E mais uma vez foi a base, os jogadores de base que resolveram. Né? Gabriel Pirani é um jogador muito bom, muito diferenciado, Caio Jorge também, o Ângelo, com 16 anos, tem uma responsabilidade desse tamanho, tá? E o Lucas Braga, que sim, eu tenho que lavar minha boca para falar dele, porque eu fui um dos caras que criticou muito a contratação dele, criticou muito o começo dele, mas ele calou minha boca. E não tem coisa melhor para um torcedor que critica jogador ter a boca calada depois que ele começa a jogar bem. O Lucas Braga, na situação da saída do Soteldo, foi a posição que o Santos menos ficou carente, porque o Lucas Braga conseguiu suprir a ausência do Soteldo jogando muito bem. Joga bem todo jogo? Não, porque no futebol brasileiro é muito difícil de acontecer. Mas está jogando bem e fez um gol muito importante. Então a vitória do Santos deu uma tranquilidade para o começo do trabalho do Fernando Diniz, que assim como o Ariel Roland, eu queria que ele tivesse tempo de desenvolver o trabalho, tá? Muita gente veio me apontar, falando, e aí o Roland saiu, a culpa é sua? Beleza, tá bom, a culpa é minha. Mas eu queria que ele tivesse um trabalho, assim como a diretoria queria que ele tivesse um trabalho e fosse desenvolvido. Ele errou algumas coisas sim, a diretoria do Santos atual também errou em algumas coisas sim na gestão de futebol,
mas não dá para jogar um peso de um monte de crise que vem desde 2013, 2014 no clube, crises financeiras, crises muito graves, tá? Desde o Odílio Rodrigues, passando por Modesto Roma, passando por José Carlos Pérez e Orlando Rolo, desde eles e jogar tudo agora nessa diretoria de agora, tá? Não tem, como eu disse, eu não tenho nenhuma relação com nenhum diretor do Santos, não tenho relação próxima com o clube política, minha relação com o clube é simplesmente como torcedor e como sócio torcedor. Calma, filho, tô gravando um vídeo aqui. Calma. Só como sócio torcedor, como maioria, como uma parte de vocês também que torcem pro clube, né? Sou torcedor comum e eu quero o melhor do meu time, assim como você que torce para outro time que é o melhor do seu, né? Então eu espero que o Fernando Diniz tenha tempo de trabalho, que ele consiga desenvolver o trabalho. Quer dizer que vai ser perfeito? Não. Né? Quer dizer que ele vai ganhar um monte? Pode ser que ele ganhe um monte, pode ser que o Santos tome derrotas muito doídas, como o São Paulo teve também com o Mirassol, por exemplo, no Campeonato Paulista da temporada passada. Pode acontecer isso, mas eu quero que o Santos dê tempo de trabalho para ele desenvolver a filosofia de trabalho dele. Pode dar errado, pode não dar certo mesmo, pode dar tudo errado, o time ir muito mal no comando dele, aí pensar um outro objetivo, mas que ele tenha respaldo e tenha tempo de desenvolver o trabalho. Tomara que ele consiga isso, tá? Com relação ao rebaixamento, corre o risco sim. E se caísse? Pô, se caísse, cara, joga a segunda divisão, aguenta a zoeira dos outros e faz o que tem que fazer, jogando dentro de campo e conquista a vaga para subir de novo. É assim que faz, tá? Quem acompanha o Futirinhas há bastante tempo sabe, eu nunca falei dessa parada, time grande não cai, beleza? Eu nunca falei, time grande cai sim, como eu falei que o Corinthians caiu, o Internacional caiu. Tem um vídeo aqui, inclusive, de 2016, quando o Inter caiu, um vídeo horroroso que eu fiz, não tinha costume de falar com a câmera, mas eu fiz esse vídeo falando do rebaixamento do Internacional. E, cara, time grande cai, acontece, né? Pode ser que um dia seja o Santos, né? Tomara que não aconteça, mas eu acho muito pouco um time desse tamanho, assim como outros, usar só esse discurso. A gente nunca caiu como fosse uma grande conquista. Não. Para mim o que conta são os títulos. Você não ter sido rebaixado é uma coisa a mais. Ela nunca tem que ser o principal. Porque, por exemplo, na Alemanha, o Hamburgo ficou muitos anos sendo o único time que nunca tinha sido rebaixado no futebol alemão. Serviu de alguma coisa? O Hamburgo caiu agora, tá, né? Mas já tinha caído. Mas ficou muitos anos aí com esse orgulho de jogar a primeira divisão desde sempre, de ser o único time que jogava a primeira divisão, enquanto o Bayern de Munique papava todos os títulos. Você acha quem é mais feliz? Quem era mais feliz naquele momento? O torcedor do Hamburgo, que nunca caiu, ou o torcedor do Bayern de Munique que já foi rebaixado e ganha título atrás de outro? Entendeu? Então eu acho que é muito pobre esse discurso só de não somos rebaixados, estamos sempre na primeira divisão e não ser competitivo o suficiente para ganhar títulos. Eu acho que tem que ter um impacto nesse tipo de coisa, eu acho que tem que ter um confronto de filosofia mesmo, para que isso não seja o único alento do torcedor. Pode ser mas ele não pode ser o principal, pode ser um alento a mais. Além da gente ser campeão, a gente nunca foi rebaixado, aí beleza. Agora, usar só essa parada de não fui rebaixado como sendo a coisa principal, eu acho muito pouco para um time desse tamanho. Isso vale para qualquer outro, tá? Para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Vasco, para o Fluminense, Botafogo, enfim. Não pode ser só isso, tá? Tudo bem, eu sei que esses times já caíram, tá? Tirando São Paulo, mas entende o meu ponto de vista? Eu não quero que seja isso. E eu falo isso não só pro meu, tá? Lógico que eu torço mais pro meu, mas eu não falo só pro meu. Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir dentro do futebol brasileiro como um todo. Eu acho que tem muita coisa para ser evoluída, muita coisa de política dentro do futebol precisa ser melhorada. E eu espero que isso aconteça, de verdade. Assim como eu espero, quando a gente falou do Cruzeiro, eu espero que aconteça com o Cruzeiro, que o Cruzeiro dê a volta por cima. Eu quero ver o Vasco sendo competitivo de novo. Eu quero ver o Botafogo forte, brigando de igualdade, em pé de igualdade com os rivais. Eu não quero essa coisa, tipo, ter uma discrepância muito gigantesca do Flamengo, do Palmeiras e mais do Grêmio, por exemplo, do Internacional, e os outros times todos sofrendo. Eu acho isso muito pobre para a competitividade do jogo. Eu queria que tivessem 14 times muito fortes dentro do futebol brasileiro e que eles brigassem entre si no mais alto nível. Eu não gostaria que tivesse só dois brigam lá em cima e o resto se vira lá embaixo e tem uma competitividade que é alta, mas num nível técnico baixo. Eu queria que isso fosse todo no nível técnico alto. Eu sei que é utópico, mas esse é o meu sonho. Enfim, o Santos ficou na primeira divisão do Paulista, tomara que o Fernando Diniz tenha tempo de trabalho e ele consiga desenvolver um bom trabalho com esses meninos e nunca torcedor santista nunca ataca essa base, tá? A base do clube. Foi ela que salvou a gente no começo da nossa história, foi ela que salvou a gente em 2002,
foi ela que salvou a gente em 2010 e é ela que está salvando a gente de novo agora. Para de criticar a base, para de criticar. Não estou dizendo que tem um monte de fenômeno na base do Santos, mas para de criticar a base porque sempre foi ela que salvou o nosso clube nos maiores momentos da história dele, tá? E agora salvou de novo, porque foi numa parte difícil, num momento muito tenso, mas foi a base de novo. Então, Pirani, Ângelo, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Maltos, Kaique, João Paulo, John, todos eles merecem respaldo da torcida e paciência sim, porque a base é a que salva o Santos. É diferente em outros clubes, no nosso é a base e sim, não é jogador caro. O Santos nunca se deu bem com jogador caro. Dodô foi caro, tipo, jogou bem, mas não foi o monstro que se esperava. Montilho, Leandro Damião, Cueva, Brian Ruiz, tal. Não, é muito difícil o Santos contratar um jogador por um valor muito elevado e ele dá muito certo. A filosofia do Santos sempre foi base e saber observar jogadores em time em ascensão. Sempre foi isso. Eu espero que a diretoria do Santos que está lá faça isso, entenda a história do clube e trabalhe em cima dela. Pode ser que numa eventualidade algum jogador venha caro e dê certo, mas essa não é a toada histórica desse clube. Então eu torço para que isso seja feito na diretoria do Santos, beleza? Tá aí o desabafo, desculpa o áudio, tá? Tô num lugar fechado aqui, ficou um pouco de eco, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada, beleza? Não esquece de seguir a gente lá na Twitch, tá? Estamos lá na Roxinha, segunda-feira, amanhã, todos os dias da semana, segunda a sexta, perto das 9 da noite, a gente vai estar fazendo live, tá? Então, busca Futirinhas lá na Roxinha, que a gente já tá lá, já você consegue achar. Estamos chegando a quase 12 mil seguidores, quero agradecer, a gente tava parado, com 2 lives chegou isso, e agradeço o Clausemiro Miguel que ajudou pra caramba, o Morena do React Brasil também ajudou a gente, valeu, muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo, e até logo, tchau, tchau.